Desculpa aí um pequeno atraso. Deixa eu ver que ajustar aqui o projetor. A lição de hoje, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Deixa eu só acertar esse negócio aqui. Enquanto isso, vocês vão pensando, o justo passa ou não por tribulação? E nós vamos ver isso biblicamente. Vocês conseguem enxergar daqui? Sim? Que sim, o justo passa também. Então, onde está o erro da teologia de Zofar? Nós estamos aprendendo com os 3 amigos de Jó que pessoas que usam a Bíblia, às vezes muitas vezes distorcem a palavra de Deus e acabam falando muita baboseira. Então a gente viu o Elifaz, que ele passou do limite entre mostrar a consequência do pecado e julgar, né? É aquele ir de pregar o evangelho, ponto. E julgar o evangelho. Ele passou, ele entrou na esfera de Deus, que é quem julga é Deus. O próprio Jesus Cristo, em João 3,16 e 17 fala que ele não veio para julgar o mundo, mas sim que o mundo fosse salvo por ele. Então o próprio Jesus Cristo, no seu primeiro vinda, ele veio para que fosse salvo por ele. Então, se o próprio Cristo não veio para julgar, quem é nós? Quem somos nós? Depois estudamos sobre a teologia de Bildad, onde ele também imputa a Jó um pecado oculto, entrando na esfera do julgamento e já sentenciando, você tem um pecado oculto. Então as pessoas que utilizam a Bíblia para que, em vez de pregar a palavra de amor e de perdão, só prega ódio e desgraça. Então vamos falar sobre hoje, agora o terceiro, que é o justo não passa por tribulação? Então, a leitura diária, depois eu recomendo que os irmãos pausem, vejam, todos os vídeos estão no nosso YouTube lá da igreja, youtube.com. Irmão, seja bem-vindo, tá? Em nome de Jesus, qual é o seu nome? Oséias, sim, você? Seja bem-vindo. Como a gente vai saudar? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Já são daqui, né? Já são daqui, venham sempre. Todas as aulas estão no YouTube. Coloca lá Assembleia de Deus, Vila Nova Cachoeirinha. Aí aqui tem o logo da Cachoeirinha. Clicando entra no canal da Assembleia, no caso, né? Tem todos os vídeos aqui, os cultos transmitidos e as leituras. Tem 3 revistas aqui, se eu não me engano já. Tá? Então essa também à tarde vai subir. Bom, a leitura em classe, na segunda fala, é possível auto-justificar-se diante de Deus? Nós conseguimos se justificar na presença de Deus? Não. Quem nos justifica é Cristo. Quem pode conhecer a verdadeira sabedoria de Deus? Eu consigo saber a verdadeira sabedoria de Deus? Então como eu posso falar por Ele? Onde coloca a gente no nosso lugar. Muita gente fala em nome de Deus, mas é Deus que está falando? No entanto, que mais para frente em Jó, Deus pega cada um dos amigos e desce a bronca. Porque falaram que não foi ele que mandou. Quarta, quem pode desvendar os mistérios de Deus? Para você entender Deus, você teria que ser onisciente. Se você não é onisciente, então você não entende Deus. A sua amplitude, a sua magnificância, a sua transcendência, que a gente viu numa outra lição. Nós somos limitados ao nosso conhecimento. Então, se a gente não conhece, porque a gente entra em alguns terrenos que só cabe a Deus. Um deles é o julgamento. Sentença. Nós não somos vindo ao Evangelho para ser carrascos. Nós viemos para levar as boas novas. Se alguma coisa você tem que aprender a lição de Jó é boas novas. Nós viemos para trazer paz e esperança. Água e pão. Saiu de água e pão,
não pertence a nós. Quem vai trazer juízo, espada e sentença é Deus na grande julgamento. Então, não somos Deus. Então, fale. Na leitura da ceia passada, o pastor pregou na leitura. E eu, assim, a gente lê e às vezes a gente não presta atenção, né? Uhum. Ele falou um negócio muito importante que ficou na minha cabeça. Falou, a gente não tem direito de julgar nem a gente. É o que eu falei nas aulas passadas. A minha vida já dá tanto trabalho. Esse ser aqui dá tanto trabalho que cuidar dele já não sobra tempo para cuidar dos outros. Caminha já dá trabalho. Como Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço. E aí você tem que ficar consertando, e voltando, e se arrepender. Porque faz parte do processo de amadurecimento cristão esse conserto. Então assim, já dá trabalho. Quinta-feira, quem pode impedir os planos de Deus? Sexta, o júbilo do ímpio é a breve alegria dos maus, é momentânea, falaremos sobre isso. E sábado, o ímpio porventura desaparecerá? Então o objetivo da aula de hoje é mostrar que Zofar, como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos. Até aí, ok. Aquele que eu falei na aula passada, que eu gravei, que teve a eleição, eu fiz online. O problema de você usar verdades para contar mentira. A melhor mentira é quando ela está camuflada dentro das verdades, que é a famosa falácia lógica. Você usa conjuntos lógicos de verdade para chegar a um resultado de efeito causa. Isso causa isso. Como que eu vou explicar? Pulgões comem verdura. Eu como verdura. Logo eu sou um pulgão? Opa, eu usei duas verdades que existem, eu como verdura, e bichinhos comem verdura. Mas não significa que eu sou um pulgão. Então, eu posso usar verdades, mas isso não dá efeito causa na resposta final. Os amigos de Jó fizeram isso, eles usaram verdades bíblicas, só que aquilo não refletia a realidade de Jó. Então, nós vamos destacar que o entendimento de Zofar com o sofrimento de Jó fazia parte do sábio julgamento divino. E explicar que a conversão defendida por Zofar é da natureza legalista. Hoje eu vou falar sobre legalismo. Que delícia. Que delícia. Como eu amo falar disso. Esclarecer a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Então vamos lá. Foi lido, Jó? Estava montando já, né? Só as referências. Tá. Então, Jó 11, 1, 10. Como nós falamos nas outras aulas, o livro de Jó é um livro poético. Então, muitas das coisas estão escritas num formato de poesia. E como o Kleber explicou também, tem um pouco de ironia no texto. Ele não é igual aos outros livros da Bíblia, que é relatos. Não, isso aqui é uma poesia. E por dentro dele tem as verdades da história de Jó. Então, respondeu Zofar Naamantita. O que é o Naamantita? Escola dominical. O que é o Naamantita? Descendente de Naamã. Nasceu na cidade que também leva o seu nome, Naamã. Uma cidade árabe. Naamã. Tá? Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? Aqui ele está atacando o Jó, porque o Jó, antes do capítulo anterior, começou a se justificar. Ele falou, você está falando muito e não está falando nada. E você consegue no que você está falando se justificar? É isso que ele está dizendo no versículo 2. As tuas mentiras se hão de calar dos homens. Primeiro julgamento, falou que Jó estava mentindo. E zombará tu sem que ninguém te envergonhe, falou que Jó estava zombando. Então você percebe que já começa aqui as pedradas de Zofar em cima de Jó, o amigo. Imagina se fosse inimigo. Pois tu disseste, a minha doutrina é pura. E Jó falou isso no capítulo anterior. Limpos são os teus olhos. O que Jó falou assim? Mas eu não fiz nada para receber esse castigo. 5. Mas na verdade, prover a Deus que lhe falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Ele usou o nome de Deus para dar, Deus falou contra você. Mas peraí, Deus falou? Ele está dizendo que Deus falou. Está falando em nome de Deus. Está usando o nome de Deus, ele falou para você fazer isso. O famoso, eis que te digo isso. Mas peraí, Deus não falou nada. Ele está falando.
E ele vai dar conta disso mais para frente, que a gente vai ver nas outras aulas. E te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltipla e eficaz, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Opa! Olha só. Está julgando de novo. Deus está cobrando de você menos do que você pecou. Peraí. Além de. O Zofar foi o pior de todos. Assim, na petulância de agredir Jó, ajudando Jó, né? Porventura alcançará os caminhos de Deus ou chegará à perfeição todo-poderoso? Opa, uma verdade. Mas uma verdade usada na forma errada. Como as alturas do céu, a sabedoria que poderás tu fazer, mais profunda era do que o inferno que poderás tu saber? Mais comprida é sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. Sim, isso é verdade. A questão que ele está usando para atacar Jó. Se ele destruir, encerrar ou juntar, quem o impedirá? Sim, é verdade. Esse é o problema da heresia. A heresia, ela é sutil, você não percebe e ela usa verdades. Só que o conjunto dela é morte. A heresia entra nas igrejas por verdades bíblicas, pega um versículo bíblico, relaciona um com o outro lá e monta uma lógica em volta que não condiz com a verdade e conduz a pessoa ao erro. Jó 21:10. Então respondeu Zofar Naamatita e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Então ele falou no capítulo 9, Jó respondeu, e lá no 20 ele fala de novo. Falou aos seus amigos, depois fala ele de novo. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento corresponderá por mim. Opa, estou usando meu entendimento. Meu entendimento. Ele está falando. É o que ele entende. Não a palavra de Deus entende. Porventura não sabe tu que desde a antiguidade, desde o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve? Opa, verdade, vou mostrar isso em Salmos. E a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Sim, verdade. A questão que ele está falando é o seguinte, ao dizer isso, ele está falando que Jó é o hipócrita. Entendendo a diferença entre você falar uma verdade da palavra de Deus e você impor essa verdade goela abaixo numa pessoa? É a mesma coisa que eu cheguei uma vez com a perna quebrada aqui na igreja. A pessoa falou que Deus me castigou porque eu estava jogando bola. Como eu já era... a pessoa já dorme no Senhor, já foi perdoada. Mas assim, eu falei, mostra na Bíblia. Como eu já era meio bocudo desde pequeno, eu falei, mostra na Bíblia aí que Deus faz isso. A pessoa, uma coisa tem a ver com a outra. E não foi nem jogando bola, eu tropecei. E nem estava quebrado, estava torcido. Eu tinha que usar uma tala, como diversos outros que eu usei com a minha infância. Ainda que a sua altura suba ao céu e a sua cabeça chegue às nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, os que viam dirão onde está. Ele está falando do ímpio. Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que viu jamais verá, nem olhará para ele seu lugar. Os filhos procurarão agradar os pobres, e a sua mão restaurar a sua fazenda. Nisso ele está comprovando a tese dele que os ímpios vão perecer. Legal, a Bíblia fala isso. O salário do pecado é a morte. Esse é o versículo mais curto que resume isso, que não é o foco da lição de hoje. Mas ele pega isso, monta uma lógica e descarrega em cima de Jó. Textuário, e terás confiança porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Verdade prática, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. O ponto central da lição é que o justo sim passa por tribulação. E tem N exemplos na Bíblia. Quantos apóstolos ficaram vivos por muito tempo? João. Mesmo assim morreu na ilha de Patmos, lá putrefando. Né? E não foi por falta de tentar matar ele, que tentaram matar e não conseguiram, mas que ele tinha que escrever o Apocalipse, então Deus não deixou. Mas, como foi pregado na terça-feira, Pedro, né? Terça? Sobre Pedro? Eu já estou meio confuso das dias. Sobre Pedro foi preso. Terça ou domingo? Isso. Que Pedro foi preso e Tiago, perdeu a cabeça no mesmo dia. Um foi preso, outro perdeu a cabeça.
Então assim, sim, passamos tribulação. Deus se mostra, tópicos dessa lição, Deus se mostra sábio quando aflige o pecador, a conversão como resposta à aflição, Deus julga e castiga os pecadores. Nós vamos estudar esse discurso de Jofá. A tese dele, que ele defende, é que o justo não passa por tribulação, é o famoso supercrente. Contribui aqui com os seus 10 mil reais nessa igreja, compra esse tijolinho da benção que você não vai ter nenhum problema. Ou que nem eu ouvi, que agora, a da moda é agora, se você vai passar pela pandemia e a sua empresa vai continuar em pé. Eu vi isso e falei, Jesus. Ou compra uma, eu vi outra, que assim, a pessoa não tem mais a Aparecida no canto da casa, então ela compra a águia, é uma águia de ouro, né? E coloca lá, que é daquela comunhão que ela juntou com o dízimo, e falou assim, ó, não, você tendo essa águia em casa, idolatria pura. Você coloca essa águia no seu serviço, é de uma igreja evangélica, tá? Coloca essa águia cá no seu serviço que você vai ser abençoado. Opa! Sabe? Para ele, se houver tribulação é porque não há justiça na vida da vítima. Então, se você está passando por alguma coisa, é porque na teologia dele, de muitas pessoas, que até hoje falam essas besteiras, é que se você está passando dificuldade é porque você está em pecado. E não há justiça em você. Mas peraí, quem conhece o meu coração? Essa teologia já esteve muito presente nos nossos dias dos nossos pais. Escutei muito isso, cresci ouvindo isso, cresci ouvindo essa baboseira. Ouvi muitas pessoas. Muitas. E ainda escuto isso. Pega essa ideia que o sofrimento e as tribulações da vida e outros dilemas humanos não são para os cristãos. Jesus não falou isso. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ponto. Eu venci o mundo. O que ele quer dizer com isso? Vai comigo que você passa. Lançando sobre ele as vossas dores. Então, se eu não tenho dor, o que eu vou lançar em Cristo? Sim, vou ter. As Escrituras mostram claramente que quem está em Cristo não significa ausência de problemas. E há uma grande diferença de você passar a tribulação com Cristo e sem Cristo. Passar sozinho, dando cabeçada, e você passar com Cristo no barco. A tribulação é a mesma, só que enquanto você está tomando água de fosso lá, tentando se afogar, você está no barquinho com ele. Com medo, mas ele está junto. É melhor ele estar lá no seu barquinho dormindo quietinho do que você estar sem o barquinho e sozinho. Então, a teologia apresenta um caráter justo e reto de Deus, que é verdade. Esse é o problema da heresia, ele apresenta uma coisa verdadeira, mas no fundo, o resto é consequência de mentira. Zofar, o último amigo, ele insiste que o justo não passa por tribulação e pensa ele da mesma forma que ele faz e Bildade fala. E ele é o mais duro na acusação contra Jó. Ao contrário dos seus dois amigos, ele faz discurso para derramar o ressentimento contra o patriarca. Isso é uma coisa pessoal. Ele foi muito duro aquilo lá. Ele caiu em cima mesmo, aproveitou o momento. Ele o acusa de levantar sabedoria e aconselha Jó a voltar para Deus. Chamou Jó de desviado. Tópico 1. Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Julgamento divino? Sim. Reprimir os maus? Sim. Mas isso não tinha nada a ver com Jó. Aí está a lógica, a falácia da lógica, uma lógica incorreta. Deus faz julgamento? Sim. Ele reprime os maus? Sim. Mas isso não tinha a ver com Jó. Com Jó era uma disputa entre Deus e Satanás. Viste meu servo Jó? E Satanás falou assim, mas também tem tudo, acusando a religiosidade de Jó através da meritocracia, ou que ele só é fiel porque ele tem, que é uma religião legalista, porque ele é bom, ele tem tudo, tira para ver se ele não volta.
E ele fala que os bons jamais passam por tribulação. Se alguém deve algo, tem que pagar. Sim, vamos falar sobre isso. Às vezes a gente vê as notícias, eu principalmente, eu sou politizado ao extremo, porque sou politizado. Vou tomar cuidado até com isso. Então, você vê algumas coisas acontecendo que chega a ser assim, é nojento de ver. Ideologias tentando entrar em escolas, tentando entrar na família, coisas assim que você vê que é satânica, que são contra a fé cristã. E você vê crente apoiando, que é surreal, tipo assim, tá indo contra a fé dele e ele apoia. Então, você às vezes vê o mal se levantar e você fala, mas Deus vai continuar isso até quando? Né? Você vê as coisas acontecendo e a pessoa rouba e não é presa. E essa coisa vai te indignando, te indignando. Vou falar sobre isso. Existe sim julgamento. Deus julga cada um. E eu vou falar sobre isso. Então, com dureza, Jofar demonstra que a mínima compaixão do sofrimento de Jó e o acusa de, primeiro, se comportar como um animal racional. Quando Jó se justifica, ele chama de animal racional e compara ele a um burro. Um jumento que não tem entendimento. Você está falando uma coisa que não está fora da sua mente. E dois, ele defende em palavras exageradas e desrespeitosas a Jó, chamando ele de ignorante sobre as coisas de Deus. Jofar acreditava que Jó havia se autodeclarado puro e sem culpa. E sim, Jó, na autoanálise dele, ele estava sim, sem culpa e puro. Por isso eu estou sendo injustiçado. Como você pode falar para mim que eu estou em pecado se eu não fiz pecado nenhum? É melhor que eu falo assim, você está em adultério. Mas eu não sou nem casado. Mas você nem conhece minha vida. E aquela pessoa que você vê é minha irmã. Você está... Onde você tirou isso? Né? Sabe, a pessoa não conhece, criou uma narrativa em cima de uma coisa que montou pedaço com pedaço e criou uma história. E aqui, ele falou, não, mas eu não pequei. Eu estou sofrendo, mas eu não pequei. Zofar cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio. E vamos falar sobre isso. Apesar de nós vermos elevado grau de pessoas, o mal subindo e descarando e mostrando suas garras, como na China está destruindo a igreja, como nossos amigos venezuelanos passando fome, a Argentina agora está começando a passar fome com escassez de carne. Opa, notícia, vocês estão vendo? Aqui, ó. Tem gente desenterrando carne na Argentina. Venezuela, parte 2. E você vê essa coisa acontecendo e ainda tem gente defendendo, e você vê, mas o mal não prospera, e ainda você tem mais candidatos que são, e vai essa coisa prosperando. Mas sim, Deus julga. Jó reage com ironia, sabendo a sabedoria que você está falando. Essa sabedoria, Jofar, que você está falando, é da tua cabeça. Não tem base nenhuma bíblica. E defendido até pelos outros. Aí ele fala assim, Jó 13:4, vós, porém, são inventores de mentira, e vós todos médicos que não valem nada. Como está esse versículo na versão da Bíblia de vocês? Lê para mim, por favor, Jó 13, versículo 4. Isso a gente tem que tomar cuidado. Inventores de mentira. Então, vamos lá. Jó, capítulo 13, versículo 4. Isso muda um pouquinho de cada versão. Vós, porém, sois inventores de mentira, e médicos que não valem nada. É isso aí. O que é um médico que não vale nada? Que ele não cumpre o papel dele, que é curar. Eu falo, mas que amigos vocês são que vieram me consolar e estão me deixando mais irritado? Né? Médico que veio te curar, em vez de dar um remédio a você, ele quer te matar. Não está cumprindo o papel dele de cura. E ainda cria mentiras, histórias, narrativas, para poder provar a sua linha de pensamento que é furada. Jó estava resoluto em deixar os seus amigos e vai procurar Deus. Fala assim, para. E aqui é um conselho muito bom. Nós temos que pregar o Evangelho, mas quando somos injustiçados, existe um limite. E a Bíblia ensina isso. Não joguei pérolas a porcos. Jesus fala, não joguei pérolas a porcos. Deixa eu achar.
Ô, Fernando, mas em relação assim, a pessoa já conhece, né? Mas não está ali firme na rocha, né? Escorrega, cai para cá, para lá. Continuemos a instruí-lo. Até onde o Espírito Santo permitir. Já explico. Nós devemos pregar o Evangelho, sim. Mas se a pessoa estiver tirando sarro da sua cara, para. Sabe o limite entre pregar o Evangelho e você ser insultado? Os apóstolos pregavam, mas a partir do momento que eles tomavam pedrada, eles saíam. Você não vai ficar tomando pedrada de graça. Nós temos que ser sábios como uma pomba e prudentes como uma serpente. A serpente sabe o momento certo de se esconder. Você está vendo que o governo chinês está perseguindo o cristão. Você vai ficar lá em praça pública tomando tiro? Né? Ah, mas Deus guarda. Não tentarás o Senhor teu Deus. Fernando, até mesmo, desculpa, Fale. até mesmo Mateus 7 e 8. Deus disse a sua palavra, 6. sai daqui e não vão aceitar o testemunho acerca de mim. O seu testemunho acerca de mim. Ele tinha derramado muito sangue e estava ali querendo pregar a palavra e Deus orientou ele, né? Sim. Sai daqui porque não vão aceitar, foge. Jesus falava, você vai até a cidade e prega o evangelho. Se eles não a receberem, sacuda a poeira dos seus pés e vá embora, porque haverá mais juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O que ele quer dizer? Aqueles que não ouviram terão mais atenuantes, vamos dizer assim, numa linguagem jurídica, do que aqueles que ouviram e não aceitaram, que é o agravante. O ignorante terá um peso menor na justiça de Deus do que aquele que ouviu e não aceitou. Então assim, Mateus 7,6. Por favor. Mateus capítulo 7, versículo 6. Devemos pregar o evangelho? Sim, devemos. Mas devemos também parar no momento que não é concedido. Porque aí já vira imprudência. Fale. Já aconteceu umas 2 vezes já de eu pregar, a pessoa zombar e eu chegar para ela e falar, ó, você pode alegar que um dia você não escutou a palavra de Deus? Ela, não. Eu falei, então tá bom, minha parte foi feita. Já fiz, aconteceu comigo. Na parte de legalismo eu vou dar um testemunho do que aconteceu comigo. Acontece muito. Saibam falar e saibam parar de falar. Continue. Mateus 7, versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães. Aqui não está falando de cachorro, e sim de pessoas que não dão mínimo valor para as coisas. Não atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Isso é uma realidade que nós presenciamos. O problema é que tem muito crente que não lê a Bíblia. E a Bíblia deixa bem claro o limite que você tem que ir e o limite que você tem que parar. O limite que você tem que ajudar uma pessoa e o limite que você tem que parar. Julgamento não pertence a nós. Nós pregamos o Evangelho, ponto. E de pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? Salvação. Perdão, misericórdia, graça. Julgamento não pertence a nós. Ensinamos a consequência do pecado. A pessoa pecou, ensinamos o perdão. Jó estava resoluto e foi procurar Deus. E ele falou no capítulo 13, versículo 3: mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Jó se sentia injustiçado, e aqui ele faz uma alusão até a Cristo. Ele precisava de alguém que defendesse ele perante Deus. E ele fala: olha, quisesse que tivesse um juiz que mostrasse que eu sou puro, eu não estou errando. Aqui ele já faz alusão a Jesus Cristo, que lá na frente vai morrer no Calvário para ser o nosso juiz, nosso advogado. Primeiro advogado, depois juiz. Então Deus é grande e sábio? Sim, Ele é. Os amigos de Jó tentam com isso se passar como representantes dessa sabedoria. Muitos sobem púlpitos, muitos sobem na frente das pessoas e tentam ser os representantes da sabedoria. Como você sabe se eu estou falando a verdade? Eu, agora. Como você sabe se eu estou falando ou não a verdade? Estudando a Bíblia.
Se você não lê a Bíblia, como que você vai saber se eu estou falando a verdade ou mentira? Ou se eu estou induzindo vocês através de uma técnica emocional? Opa, isso é mais comum do que vocês imaginam. Já vi isso. A pessoa pregar aqui, a igreja, cantar, falar em língua, pois no final fala, estou vendendo aqui meu curso de oratória. Aconteceu aqui, nessa igreja. Exemplo, lembra? Daí você fala, mas peraí. Há técnicas para movimentar as pessoas? Sim, há. O inimigo é sujo. De todas as formas. Então assim, como que você sabe se o que está sendo falado? Sabedoria vem através da Bíblia, da palavra. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios, vamos lá. Provérbios, capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em algumas traduções, sabedoria. Ciência. Outros da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Você quer aprender? Você quer ser sábio? Leia. Para quando vier essas palavras atravessadas, ou falar assim, nossa, você quebrou a perna porque Deus te castigou. Falei, onde está escrito? Me mostra onde está escrito. Que Deus carrasco é esse que quebrou a perna de uma criança só porque jogou bola? Só se for o teu Deus, porque o meu é misericordioso. O meu é amor. Ele é juiz, mas ele é amor. Aí você começa a derrubar um monte de heresia. Porque as heresias não têm pé nem cabeça. Aí quando você começa a questionar na Bíblia, elas caem. Fale. Eu acidentei minha mão trabalhando. E aí? Você estava em pecado quando você perdeu o dedo? Como que eu posso definir, atribuir uma coisa dessa? Eu queria perder o dedo. Ou queria? Você queria lá perder o dedo e ganhar ser aposentado por invalidez? Não. Sabe, é umas coisas assim que a pessoa... você percebe que hoje, explicando, é ridículo. Vai para a casa do ridículo. Porque a pessoa ultrapassa a casinha dele. Ele quer entrar na casinha, nos domínios de Deus. Fale. Tiago 3,17, vamos lá. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, Obrigado, essa mesmo. moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem a parcialidade e sem hipocrisia. Dá para ficar o dia inteiro batendo nesse versículo, mas o dia inteiro, porque fala de pacífica, moderada, que é nem extrema direita, nem extrema esquerda, é moderada. Os extremismos são malignos. Tratável, cheia de misericórdia. Palavra sem misericórdia é sentença. Se você não está dando sentença, você não está falando a palavra de Deus. Podemos falar que o salário do pecado é a morte, mas mas o dom gratuito de Deus é a vida. Na sequência do versículo, o próprio versículo que fala que o pecado gera morte, a sequência fala que o dom gratuito é a vida. Deus fala assim, este poço duas portas, a vida e a morte, mas na sequência ele fala, escolhe a vida. Isso é uma palavra de misericórdia. Você fala a consequência de um erro, mas você escolhe a vida. Bons frutos, vai lá para Gálatas 5:22, sem parcialidade. O que é sem parcialidade? Eu não tomo partido. Eu não sou partido A nem do partido B. Eu não visto camisa da igreja A nem da igreja B. Eu não visto camisa do pastor A ou do pastor B, do apóstolo, não importa. Meu partido é Cristo. E sem hipocrisia. Hipocrisia dá para falar que o ano inteiro. Fale. Pode ler. Dentro do contexto, pode ler. Dentro do contexto aí, o que sucede na nossa vida, porque estamos em pecado. É isso nesse ponto de vista. Eclesiastes 9 e o verso 2. Leia, por favor. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme
o juramento. Segura esse versículo que eu vou chegar numa parte exatamente nesse ponto. Que é o sol e a chuva é dado a todos. Então, síntese, eu vou precisar desse versículo. Síntese do tópico 1. Deus é grande e sábio. Os amigos de Jó tentam se passar como representantes da sabedoria e inventam baboseiras. A conversão como resposta à aflição. Bildade defende o moralismo fundamentado na tradição. Vocês já ouviram essa frase? Não moveis o Marcos dos antigos? Quem já ouviu? Muito. Tá em número. Aí você fala assim, toda vez que você ultrapassava uma regra humana, a pessoa fala assim, não moveis o marco dos antigos. Eu falei, tá, você sabe quem derrubou esse marco? Quem derrubou esse marco? Jesus. Ide pregar o evangelho em Jerusalém, em Samaria, que era inimigo dos judeus, e ao todo mundo, que é os ímpios. Uma coisa que estava destinada aos marcos somente dos judeus, foi quebrada a fronteira para Samaria e os confins da terra. Hoje você consegue ouvir a palavra, porque Jesus derrubou as fronteiras. Agora, se Jesus derrubou, por que você quer pôr de volta? Jesus derrubou a fronteira dos marcos de terra, onde ele delimitava a cidade judaica, o povo judeu. Agora o povo dele é todo aquele que adora em espírito e em verdade. A fronteira caiu. Ou como Paulo fala, não há grego, não há romano, não há gentil, não há judeu, mas todos são igreja. Então, o moralismo tenta trazer algumas cercas para o evangelho, tenta colocar o cristão dentro de aquários, colocando legalizações humanas no evangelho, que não tem pé e não tem cabeça, e tudo isso cai com o tempo. Você pode lembrar antigamente fazia isso, é válido hoje? Porque não se lia, principalmente no Brasil, na década de 70, 80, até meados mais ou menos de 90, tivemos um alto índice de analfabetismo nesse país. Alto índice, muitas pessoas com evasão escolar altíssima, pessoas não liam a Bíblia, e quem estudava a Bíblia estava em pecado, porque, como é que falava a frase? A letra mata. A letra mata. Usavam coisas. Então assim, não, a Bíblia ensina você a estudar, a Bíblia ensina você a crescer, a Bíblia ensina você a buscar conhecimento. E as pessoas fechavam, queriam fechar o cerco. Então, Bildade defende o moralismo fundamentado em tradição, como se eu fizesse tradicionalmente uma coisa, eu ia ser justificado. A tradição, ela não justifica ninguém. Para Zofar, a única forma de Jó se restabelecer é voltar ao seu moralismo, à sua tradição, através de uma conduta correta, oração, renúncia e pecado. Olha o problema disso, ele utiliza umas verdades que têm até sentido. Sim, você deve orar, sim, você deve ter uma conduta, sim, você deve ter uma renúncia ao pecado, sim, mas tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Jesus fala que sepulcros caiados, fala para os fariseus, vocês pregam o evangelho, vocês falam do evangelho, vocês sentenciam o evangelho, mas por dentro está tudo morto e podre. Não adianta eu vir aqui 365 dias na igreja e eu ainda não aceitei a Cristo. E ainda não tenho os frutos do Espírito. Está aqui todos os dias, em todos os cultos, em todas as organizações, em todos os eventos, está aqui demonstrando para todo mundo. E a minha casa está destruída. Isso é moralismo, ou famosa religiosidade. É só para inglês ver. Fale. Acrescentar aí, quando aquela mulher no quarto viu Elias passando, né? Eu vejo aí um santo homem de Deus. Sim. Aqui Zofar fala que a ideia do arrependimento de Zofar, ele acha
Zofar acha que só através de natureza externa, fazendo coisas visíveis, Jó poderia chegar a um arrependimento. Que é isso que a teologia do moralismo religioso ensina. Que você é salvo pelo que você faz. Você é salvo pelo que você veste ou deixa de vestir. Você é salvo pela igreja, placa A ou placa B que você segue. Que você é salvo pela coloca esse item ou tira esse item. Que você é salvo se você vai ou não na praia. Meu Deus, se só quem não vai na praia, então todo mundo do litoral brasileiro que pega quase o continente inteiro vai para o inferno. Mas que ideia doida é essa? Né? Todos que moram no litoral não tem chance de salvação? E sendo que os apóstolos não eram pescadores. Grande, sabe, é ridículo uma coisa. As pessoas criam fundamentos humanos e travam as pessoas no moralismo religioso e a pessoa vai ficando cativa. Deus o liberta da escravidão, ela coloca em outra escravidão, que é o famoso igrejas controladoras. Graças a Deus a nossa igreja é voltada em cima do ensino. Aqui saiu mais de 18 pastores, é só contar quantos estão sentados lá na Santa Ceia da sede. Por quê? Foi ensinado em cima da palavra. E todos eles têm a mesma linha, isso que eu admiro. Todos eles. Por quê? Não é o legalismo religioso que te salva. E qualquer um que levantar isso, tem que ser derrubado em nome de Jesus. Porque Jesus, ele mostra o amor ao próximo. Amor a Deus. Uma verdadeira salvação, aquela que o Espírito Santo habita dentro de você e ele te limpa de dentro para fora. Eu não faço obra porque eu quero me aparecer. É por ser salvo eu faço obra. Eu não amo porque eu tenho que aparecer. Eu amo porque eu sou salvo. Porque eu fui perdoado e por causa disso eu perdoo. Perdoo os meus pecados assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Jesus ensina isso. Então o Zofar ele tenta trazer essa natureza externa, for reforçar mais a externa do que a interna. E não reconhecer isso, que é o que as igrejas controladoras fazem, que você não reconhecer isso, você está em pecado. Você está errado. Você não merece o céu. Mas peraí, quem é vocês? Quem é que abre e fecha? Ah, porque foi dado, ainda usa os dois, porque foi dada autoridade para abrir e fechar. Mas peraí, salvação é só em Cristo. Essa mensagem aí é a oração em relação ao atendimento ou não de coisas que a igreja necessitar, desde que sejam justas. As pessoas dão um bolo na palavra e inventam coisa em cima. Não reconhecer isso, para Zofar, Jó estaria tentando subverter. Toda pessoa que bate contra esse sistema de moralismo, ele é o rebelde. Eu já fui chamado de desviado umas 4 vezes aqui. Acho que mais até. Se as pessoas soubessem, elas não estão mais vivas, mas se elas soubessem que Deus fez na minha vida, eu cresci nessa igreja, então eu posso falar. Eu já fui chamado de desviado aqui umas 4 vezes, por pessoas diferentes. Porque quando a pessoa vinha com essas teologias doidas, eu falava, mostra na Bíblia. As 4 aconteceu a mesma coisa, mostra na Bíblia. Aí não tinha resposta, você é desviado, você é revoltado, você é rebelde. Falei, para você eu sou mesmo. Leia comigo Hebreus capítulo 10, versículo 10. Graça versus moralismo, legalismo. Ou moralismo. Legalismo. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Hebreus. Cadê Hebreus? Hebreus. Capítulo 10, versículo 10. Mas pela vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, Cristo, feita uma vez. Pelo que a gente é santificado? Interpretação de textos, vamos lá. Pelo que nós somos santificados, é só inverter. O que me santifica? A oblação do corpo de Cristo. O que é a oblação? É o sacrifício de Cristo, a entrega dele na cruz. Então, o que me santifica é apenas o sacrifício de Cristo na cruz.
Teremos hoje a Santa Ceia lembrando disso. Então, Hebreus deixa bem claro que Jesus fez uma vez só. É isso que me santifica. Quando você entende isso, você percebe que tudo aquilo que falam pra gente caiu, aquelas besteiras, aquelas heresias que anos e anos são faladas e caem, porque se somente Cristo me deixa santificado, qual é o meu papel nisso? A graça. Apenas Jesus me faz aceitável. Só Jesus pode tirar meu cheirinho de pessoa pecadora na presença de Deus. Eu me prostro junto aos demais pecadores perante dele. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que eu sou pecador e eu sou merecedor da graça. Porque se Jesus não me der graça, nada consigo. Entendendo isso, busco cada vez dele o perdão dele, me libertando dos pecados, pedindo a graça dele, lançando sobre ele minhas dificuldades para que ele me liberte de dentro para fora, para que, como fala em Tito, águas fluam de mim e me limpe. Em Romanos 3, 24, está pequeno ali, vamos lá, Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Lá no 23 fala o seguinte: todos pecaram e foram destituídos, separados da glória de Deus. Mas em 24 fala o seguinte: sendo, Romanos 3, 24. Romanos 3, 24 fala: sendo justificados gratuitamente. Eu preciso fazer alguma coisa? Eu preciso pagar alguma coisa? Eu preciso dar dízimo para poder ser... Não estou falando contra o dízimo, estou falando que nem aquelas práticas de igrejas que falam que você tem que dar uma oferta de um valor X para poder receber algo. Eu preciso dar algo para receber a graça? Não é contra o dízimo. O dízimo é outra coisa, é outro assunto. Estou falando aquelas igrejas que utilizam o mecanismo financeiro para poder receber alguma coisa de Deus. Na Idade Média se fazia isso, né? Ou, na Idade Média tinha um nome lá, esqueci. Meu pai fala bastante disso. Então aqui, 24, sendo justificado gratuitamente, pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Se eu recebi de graça, eu posso cobrar? Eu recebi de graça, a graça. Eu posso cobrar a graça? De graça recebei, de graça dai. O que? A graça. Então não há um preço pela graça, o preço já foi pago. Ô Fábio, pega para mim, por favor. Então, o legalismo fala o seguinte: olha a diferença entre a graça, esse é o certo, e o legalismo. Olha como você derruba a heresia. O legalismo prega que a minha conduta me faz aceitável na presença de Deus. Desprezo aqueles que não vivem como eu. Entenderam? A minha conduta me faz aceitável na presença de Deus. E desprezo aqueles que não vivem como eu. Vou resumir, a pessoa se acha, né? Ela se acha super. Se acha. Colossenses capítulo 2, lê comigo o capítulo 2. Colossenses. Olha como você derruba legalismo. Capítulo 2. Vou ler o capítulo 2. Dá tempo? Ou vou ler com calma? Acharam? Colossenses capítulo 2. Fala o seguinte: porque quero que saibais, Paulo está ensinando aos irmãos de Colossenses, quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento dos mistérios de Deus, e Pai, e de Cristo. Ele falou assim: eu tenho lutado muito para vocês estudarem, para vocês crescerem.
E estou sofrendo na carne, ele fala. Estou sofrendo na carne para fazer vocês crescerem. Isso é o amor de Paulo com a igreja. Ele fala o seguinte: vocês têm que entender, a igreja de Colossenses, capítulo versículo 3. Estão escondidos em Deus, Pai e Cristo, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Crescei na graça e no conhecimento. A igreja ensina a estudar? A Bíblia ensina a estudar? Aqui, ó, de novo. Crescei na graça e no conhecimento. Paulo quer que vocês têm que crescer nos tesouros da sabedoria e da ciência. Eu digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Nossa, mas já tinha gente enganando persuasivamente ou tentando manipular a igreja? Tinha. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, porque ele falou assim, mesmo não estando aí, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza na vossa fé em Cristo. Paulo escrevendo de outro lugar, falou assim, eu não estou aí, mas eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados. Já ensinamos sobre isso, enraizados e edificados sobre a raiz de Cristo, aulas anteriores. E confirmados na fé, assim que como fostes ensinado, nela abundante em ações de graça. Aí o 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens. O que ele está falando assim? Não caia nas heresias de homens, que são sutis e usam filosofias. Aqueles lindos pensamentos. A Bíblia precisa ser atualizada. Sabe? Essa baboseira. A mensagem é boa. Se você ouvir a mensagem da pessoa, ela é boa. Aí no final ele solta uma pérola. Isso é muito... Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Se você pegar toda a mensagem é boa. Nossa, firmeza. Aí no final fala que a Bíblia precisa ser atualizada. Ou outras que já se ouve. Billy Graham viveu a vida dele inteira falando: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus cura, Jesus liberta. A vida inteira. Ele não saiu dessa mensagem. Segundo a tradição de homens, segundo rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Tentando colocar o mundanismo e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que é Cristo. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão ou despojo do corpo, dos pecados da carne, pela sim circuncisão de Cristo. 12. Sepultados com ele no batismo. Aqui fala de batismo, que quando você aceita Cristo, você é batizado, onde morre o velho homem e ressurge o novo homem. Nele também ressuscitaste, quer se ressurgir após o batismo, pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. 13. E quando vós estáis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, eu não estou falando aqui da circuncisão, mas quando não estava ligado com Cristo, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as suas ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós, que é a sentença, nas suas ordenanças, qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós. Ele nos perdoou e tirou a sentença de morte. E a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados de potestade, o expôs publicamente e deles triunfou sobre si. Portanto, ninguém, versículo 16, leiam, guardem, medite e joguem quando a pessoa vier falar heresia para você. Manda ler. Não, ninguém vos julgues pelo comer, ou pelo beber, ou por causa do dia das festas, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras. A pessoa que usa o Velho Testamento para criar regras, só que tudo aquilo é sombra de Cristo. Mas o corpo que é de Cristo, olha o versículo 17, que são sombras. Tudo aquilo que está escrito foi escrito como uma simbologia de Cristo, e são sombras de Cristo. Ninguém vos domine, a palavra está domine, pelo seu bel prazer com pretexto de humildade.
e culto aos anjos. Vou abrir um parênteses. Eu vi um cara que estão me relembrando, que é um cara que matou milhares de pessoas nos Estados Unidos, que ele falava que o OVNI ia vir e levar as pessoas e as pessoas tinham que se matar. Você vê na pessoa falar, a pessoa ela fala manso, calmo, com os olhos assim, ela tem uma atratividade. É impressionante, milhões de pessoas foram nessa seita e morreram. Fecha. Como também teve no Brasil seitas na Amazônia, que até sequestrou a filha de um congressista americano, dos anos década de 70, lembra disso. Fechado, aspa. Onde eu estava? Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade, culto aos anjos, envolvendo-se em coisa que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Tem muitos autores que nós lemos que fala que subiu ao céu, desceu ao inferno. Peraí, ninguém foi ao inferno e ninguém foi ao céu ainda. Estudamos isso em outra aula. Então, assim, cuidado. Eu fui ao céu e vi que todos os pedaços de cabelo cortado estavam sendo controlado pelo anjo. Falei que falta do que fazer esse anjo, né? Falei, eu fui ao inferno e vi lá todas as pessoas que fizeram, sei lá, qualquer coisa, estavam lá sofrendo. Peraí, ninguém está no inferno. Coisas que não viram e tentam colocar. Cadê? Estando debalde inchado na sua carnal compreensão, se compreende através da sua própria sabedoria. E não ligado à cabeça, quando ele fala cabeça, ele fala Cristo. Ele não está ligado a Cristo, do qual todo o corpo é provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Está falando assim, todo mundo que está conectado na cabeça que é Cristo, cresce junto, na mesma fé, na mesma palavra, na mesma sentido. Uma coisa que não está ligada à cabeça, ele é um corpo estranho. Onde eu estou? Crescendo em aumento de Deus. 20. Se, pois, estáis morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrega ainda de ordenanças? Por que você deixa pessoas colocar mais carga em cima de você? Por que se carrega de ordenanças? Paulo está ensinando isso. Você já foi morto para o mundo. Você já foi morto, você foi liberto. Por que você está voltando? Porque nem diz em Gálatas, não volteis a ser escravos. Acha para mim, por favor. Não volteis a ser escravos. Gálatas, só não lembro agora se é 5. Por que vos carrego ainda de ordenanças? Versículo 20. Como se vivestes no mundo, tais como: não toques. Não, já ouviram isso? Não toca, não prova, não faça, não manuseie, não isso, não aquilo. Opa! Paulo fala, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. E qual é a diferença entre uma coisa e outra? O Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, ele te dá esse norte do que posso e que não posso. Tito fala que tudo é bom para aquele que tem olhos bons, porque a sua natureza é pura, mas tudo é mal para aqueles que são maus, porque a sua natureza é má. 22, das quais todas as coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de homens. Lembra que eu falei? Tudo que é do homem, cai, não subsiste. Vocês estão tendo dente de ouro ainda? Vocês lembram disso, né? Alguém aqui teve dente de ouro recentemente? Opa! Isso aí foi um frisão dos anos 80. Lembro que tinha gente exibindo dente de ouro aqui. Deve ter caído e apodrecido tudo. Fala. Gálatas 4 e 7 fala assim que já não é mais servo. Em algumas traduções é escravo. Gálatas quanto? 4, capítulo 4, versículo 7. 4, 7. Assim que já não é mais servo, ou em algumas traduções escravo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Sim. Só um parênteses, alguns irmãos falando que a live não está aparecendo. O domínio dele tá. Voltou. Aquele bloqueio do Face. Fale. Está falando de dente de ouro, né? A Lídia, ela contou que assim, ela tem um dente de ouro até hoje.
Para que serve? Para que serve? A questão é o seguinte, alguns movimentos acontecem na igreja, para quê? Se a Bíblia nos ensina que já existem dons espirituais que nos fortalecem o crescimento da igreja. Dons do ensino, dons de testemunho, dons de maravilha. Nós não precisamos de nada além do que o Espírito Santo já nos está dando. Temos que tomar cuidado com esses movimentos. A Bíblia fala que haverá dias que farão chover fogo do céu. Falsos profetas. Fogo do céu. Enganarão a muitos. Pedro fala sobre isso. Então, assim, devemos tomar cuidado com esses movimentos. O que é isso? Qual o resultado disso? É muito estranho. Nenhum apóstolo fez isso. Então, assim, temos que sempre comparar esses movimentos, rugido do leão. Mas peraí, nenhum apóstolo fez isso. Jesus não ensinou isso. Unção do cavalinho. Tem outro que eu tenho do díblico. Você viu do díblico? Que ele dá díblico. Mas pelo amor de Deus. Vamos falar no próximo trimestre sobre dons do Espírito Santo. A gente vai falar, o janeiro, né? Próxima revista sobre isso. Então, assim, lemos em Colossenses a diferença entre graça, que ensina o amor, que ganhamos por não sermos merecedores, mesmo assim Cristo nos liberta, nos purifica, e recebemos de graça, e nós damos de graça. Quem entende a graça de Deus, não julga. Ele leva a graça. O legalismo fica baseado em cima só de ordenanças humanas, que mata. Ao ponto de um fariseu ver Deus na frente dele e chamar como um filho de Beelzebul. O que aconteceu com Jesus? Deus estava na frente dele. O Deus que ele viveu a vida inteira aprendendo, estudando, lendo, estava na frente dele e ele não viu. Muita gente está perdendo a salvação porque acha que é só em cima de legalismo. Jesus fala assim: eu nunca estive aí, em Lucas. Você não foi me visitar, você não foi fazer isso, eu tive fome, tive sede. Mas quando que foi? Apartai-vos de mim, falou, eu nem vos conheço. Muitos, Pedro fala, mas eu pregava em teu nome, eu falava em seu nome, eu expulsava demônio em seu nome. Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Fale. O cego de nascença. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer que eu faça? Respondeu Jesus. Que eu veja. Ele viu. Então, aí era uma necessidade que não há contestação quanto a isso. Ele estava precisando enxergar. É isso que eu desejo. E era um manifesto, como ele diz em outro: ninguém pecou, nem o pai nem a mãe. É para manifestar a glória de Deus. Na minha vida, o Senhor tem operado naquilo que realmente me machucava. Sim. E eu creio que na vida dos irmãos também. A palavra genuína, quando você entende, ela é salvadora. Ela te faz você, eu não sou merecedor. Quando você entende, como eu falei, quando você começa a ler a Bíblia e entender, a minha vida dá tanto trabalho que eu não tenho tempo de julgar. Eu vou levar. Sabe aquele momento que quando o povo de Samaria estava cercado pelos assírios, e o povo estava passando fome. Aí os mendigos falam assim: se eu ficar, vou morrer. Se eu for lá, pelo menos, talvez a gente dê sorte de achar pão. Aí os mendigos vão lá e acham comida, porque os assírios tinham sido expulsados por Deus. Vocês lembram disso? 2 Reis. A diferença é que aquele mendigo, ele comeu e falou para o outro: eu achei comida, mas a cidade está passando fome. Vamos voltar e avisar que tem comida? O evangelho é isso. É um mendigo que achou comida e tem que avisar o outro mendigo que aqui tem comida. Aqui tem pão. Então você, eu, nós somos mendigos que encontramos alimento em Cristo, não merecedores, mas encontramos, e a gente tem que avisar outras pessoas, falar assim: olha, aqui tem comida, aqui tem água. O evangelho é isso. O evangelho não é o egoísmo de eu falar assim: aqui tem comida, eu vou cercar, agora só entra aqui quem tiver uma roupa menos furada. Não é isso. Testemunho do que aconteceu comigo no banco.
Tinha uma pessoa que eu evangelizava, mas toda vez dava confusão. Todas as vezes, ele era ateu. Aí teve um momento que eu parei e comecei a orar, falei, Senhor, por que eu não consigo pregar para essa pessoa? Eu não consigo. Eu evangelizei quase o departamento inteiro, mas essa pessoa eu não consigo. Passou um tempo, meu pai foi me buscar no serviço, que eu não lembro porquê. Ele falou, me dá uma carona, que ele morava aqui perto, ele veio com a gente dentro do carro. Aí ele falou assim, pô, meu pai, o senhor também é crente, né? Pelo seu jeito de ser, sou. Daí ele falou assim, sabia de uma coisa? Quando ele falou, sabia de uma coisa, o Espírito Santo já dentro de mim falou assim, agora ele vai contar. Por quê? Ele falou assim, uma vez um homem foi levar com seus 2 filhos na igreja, porque estava com muito problema, e queria ouvir a voz de Deus. E quando ele foi entrar na igreja, o porteiro da porta falou assim, não pode entrar não, porque você está de shorts. Aí ele falou assim, mas eu quero entrar. Ele estava com os 2 filhos pequenos. Aí ele falou assim, mas tá bom. Aí ele virou as costas, foi embora, deixou os filhos em casa, foi pro bar, cachaçou, voltou, bateu na mãe, fugiu de casa, nunca mais voltou. Adivinha quem era o filho? Era ele. Olha a atitude de uma pessoa que não vigia. O que acontece? Entenda o seguinte: o Espírito Santo levanta homens e mulheres para pregar o Evangelho, que são os nossos evangelistas e pregadores. E ele ele dá a cara, a tapa, vai à vida, sacrifica, vai lá e prega o Evangelho. Aí traz para cá, que é o hospital. E se a gente botar para fora, o que a gente está fazendo? Seja a pessoa precisou de hospital e o hospital está lotado, te põe para fora? E aqui é o hospital. Aqui é o hospital. As pessoas lá fora, os evangelistas, são o SAMU, vamos dizer assim, que vai buscar o ferido no lugar e traz para dentro. Através do Espírito Santo quebra as pessoas, consegue entrar, fala assim, ó, vamos lá, vamos ouvir e traz para cá. E aqui a gente põe a pessoa para fora. Com quem que a gente está brigando? Ah, mas ele está fazendo bagunça, mas ele está doente, né? Ele está fedendo, ou ele é homem, mas está com roupa de mulher, ou é mulher, está com roupa de homem, mas está todo tatuado, ou está assim, ou está assado, ou é um casal. Quem colocou você como um juiz? Quem colocou a gente como um juiz? As pessoas foram lá, pregaram o evangelho, a pessoa aceitou, veio ouvir a palavra de salvação, e nós jogando para fora os doentes. A pessoa que joga para fora vai dar conta com o Espírito Santo. Vai dar conta com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que foi lá, levou a mensagem, o Espírito Santo foi lá, convenceu a pessoa a vir, o Espírito Santo que trouxe a pessoa, apesar de todas as hordas malignas tentarem impedir, ele trouxe a pessoa, aí chega você e põe para fora. Você vai dar conta com o Espírito Santo. Aí depois tem muito crente na igreja passando e não sabe o que está passando. Voltando à lição, o Jó não conseguiu seguir tal conselho, pois não tinha uma fé interesseira. A fé de Jó não era interesseira, difundida até hoje, fé interesseira. E ele não barganhou com Deus. O diabo acusou exatamente nesse ponto, que a fé de Jó era interesseira. Ele só está na igreja porque quer ganhar uma casa, só está na igreja porque quer ganhar uma casa, só está na igreja porque está fazendo isso, é interesseiro. Ou está na igreja porque tem medo do inferno. Ele não está por coração. Então, diante de Deus, diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinal de desânimo. E às vezes acontece, dá uma desânimo. Jó parece estar desiludido, angustiado, e ele manifesta a condição humana. Estou sendo injustiçado. O justo sofre e se compara como uma flor. Ele fala que Jó compara como uma flor que está murchando, porque o sol está saindo. E ele pergunta, qual o sentido nessas circunstâncias? Haveria esperança? Então, muita teologia só serve para arrancar as esperanças das pessoas. Só leva desgraça na vida das pessoas. Só leva situação de calamidade. Sendo que o evangelho é graça, é amor, é paz, é libertação, é cura. É poder de Deus, é bálsamo. Qualquer coisa diferente disso é anátema. Se a mensagem que você está pregando não é para curar a pessoa, é anátema. Você está fazendo igual Zofar.
conclamando a pessoa a fazer um ritual, um cerimonial. A pessoa que vem talvez só para uma Santa Ceia porque é ritual, não porque veio por causa do corpo de Cristo. É que se eu não vier, o pastor vai me ligar. Então, tenho 5 minutos, vamos lá. Zofar faz um discurso que lembra aparentemente que os ímpios não serão julgados. Não passa de ilusão em apenas um instante. Asaf, no Salmo 73, quero que os irmãos leiam comigo, pensou a mesma coisa. Às vezes você vê as coisas acontecendo e você fala, mas não tem justiça, não tem juízo. Asaf pensou a mesma coisa. Eu não vou ler o Salmo inteiro, eu vou ler só o versículo 12, o 16 e o 27. Salmos 73, 7:3. Depois lê o salmo em todo, que é o salmo de Asaf. Asaf fica indignado. Mas eu vou ler só, depois que ele reclama bastante, lá até o versículo 12, ele fala no versículo 12 o seguinte: eis que estes são ímpios e prosperam no mundo e aumentam a sua riqueza. Ele está falando assim, mas todo mundo que é ímpio está prosperando e eu aqui sofrendo. Que versículo? É o 12, 73, 12. E ele fala, na verdade, o 13, em vão eu tenho me purificado. Tudo que eu estou fazendo está valendo a pena. E o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência. Asaf aqui reclama que ele está vendo todos os ímpios crescer e prosperar, e ele falou assim, não está valendo nada eu ser puro. Aí lá no 17 ele fala assim, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. A pessoa, ele estava com uma ilusão porque ele estava fora da presença de Deus. E ele estava vendo todas as coisas acontecendo. Até que ele entrou no santuário, foi cultuar a Deus, e Deus mostrou para ele, falou assim, isso é ilusão. O inimigo vem de uma ilusão de prosperidade, mas o fim deles é a morte. Esse versículo, quando você estiver chateado, vendo as coisas acontecendo, não está acontecendo com você, lê o capítulo 73 do Salmo. Eu queria passar ele aqui ponto a ponto, mas não dá por causa do tempo, tem uns 5 minutos. Então lê depois o 73, que ele começa até a reclamar. Os justos prosperam, eles matam, não são julgados, eles roubam, não são presos. Nem parece o dia de hoje, né? Nem parece. A pessoa mata, rouba, atropela, mata um ciclista e não acontece nada, sai livre. Saindo porque a eleição não pode prender, a pessoa sai rindo ainda do sistema. E você fica indignado, como isso acontece? A pessoa espanca outro no Carrefour, mata, e você, mas não vai dar nada. Aí você vê o outro ser morto a tiro porque é policial e também não vai dar nada. Aí você fica assim, meu Deus do céu, você não está vendo isso? Mas a Bíblia ensina que, quando eu entro na presença de Deus, Deus fala, eu estou no controle de tudo. E Deus não tem o culpado por inocente. Vou pular uma aqui. Deus faz o sol e a chuva se levante sobre os maus e os bons. Ele é justo. Isso está demonstrando justiça. Mas 3 vezes na Bíblia ele fala assim, Deus não tem culpado por inocente. Deus não tem culpado por inocente. Deus não tem culpado por inocente. Eles vão pagar. Está em Êxodo, está em Número e está em Naum. 3 referências da mesma coisa. Deus não tem culpado por inocente. Deixa fazer o que eles estão fazendo, que uma hora Deus pega. E se não se arrepender, ainda vai para o inferno. Ah, mas eu não estou vendo. Mas você é onisciente para estar em todos os lugares? Adianta pessoas que são milionárias, mas não conseguem dormir, porque Deus está lá na consciência dela batendo? Então assim, nós vamos ver muitas coisas, irmãos, e muitas coisas vão acontecer. Muitas tragédias vão acontecer ainda. Mas esteja firmado na palavra. Só estou encerrando. Jó, depois de todas as conclusões mordazes do discurso de Zofar, ele não reage do mesmo tipo de tensão. Emocionalmente, Jó não reage mais emocionalmente, ele começa a mudar o seu modo de falar e ele mudou o seu discurso de uma forma mais sábia. E claramente vê que ele não perde mais com discussões e erupções emocionais, gritarias, ele não faz mais isso. Ele já começa a agir
com sabedoria, mostrando que Jó cresceu. No final do capítulo 20, mais para frente, quando ele começa a conversar, ele já está numa outra maturidade, ao ponto dele já conversar com Deus. Então, Jó, ele contradiz todos os argumentos e evidências que falaram contra ele, e demonstra uma retidão e prosperidade. Que ele demonstra para os amigos que não é porque você é justo, porque você segue aqui, que você não vai ter dificuldade. Porque Deus está no controle de tudo. Jó já começa a ter um discurso mais sólido, mais enraizado. Então Zofar diz que todos os maus são punidos, mas Jó apresenta um paradoxo. A experiência mostra que muitos deles são bem-sucedidos. Sim, são bem-sucedidos, mas o fim deles é a morte. Então, concluindo, vimos que Jó continua sua defesa contra os argumentos, seus amigos, que insistem em acusá-lo de forma impiedosa, convencido que é inocente e não cometeu nada que justifique seu sofrimento. Jó, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, não blasfemou contra Deus. Essa é a lição de hoje. Justo sofre? Sim, sofre. Mas não podemos blasfemar contra Deus. Devemos crescer, utilizar o sofrimento para moldar o nosso caráter, buscar mais a Deus e enraizar mais. Agradeço a oportunidade. Próxima lição é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Tá? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.